Boa tarde, meus amigos. Guga de Oliveira aqui falando. Claro que não é boa tarde, é madrugada, eu estava estudando, mas eu gosto de começar meus vídeos dizendo boa tarde, meus amigos. Dezembro de 2018 e eu aqui para falar de reforma. Nossos legisladores, nossos governantes aí que estão para vir para 2019, muito gostam de falar na reforma do Código Penal, na reforma do Código de Processo Penal. Acho até válido, acho isso importante. Todavia, são medidas que o fim dele, enfim, reformas que vai ferrar com a vida do pobre. E aí eu estava pensando por que ninguém fala na reforma do Código de Trânsito Brasileiro. Pô, a gente percebe que no Código de Trânsito Brasileiro tem várias medidas administrativas desnecessárias, tem várias punições altíssimas, multas altíssimas. E assim, eu proponho, até como forma de combate à corrupção, já que nossos governantes prósperos que virão em 2019 estão tão preocupados com isso, lá na escala federal, que seja também usado um novo dispositivo de Código de Trânsito Brasileiro para que venha combater a corrupção no trânsito também. Como funcionará isso? Vou explicar. Na minha opinião, na minha concepção de mero cidadão que está na rua todo dia, vivendo o dia a dia, e principalmente no trânsito todo dia, é um erro você achar que aumentar as multas, botar as multas absurdas, R$ 2.900, vezes 10, vezes 5, suspensão do direito de dirigir, de pilotar, cassação. A cassação, eu até defendo a cassação da habilitação para os crimes de trânsito. E aí, na minha opinião, é um erro você colocar uma punição tão alta para o cidadão de bem, para o cidadão que venha a cometer uma infração de trânsito. Por quê? Vou explicar por quê. Quando você coloca lá em cima o preço, R$ 2.900, R$ 395, R$ 495, e a pessoa toma 2, 3 multas, a pessoa, primeiro, que se tomar 3 multas gravíssimas, já perde a habilitação. Já tem o direito de dirigir suspenso. Então, o que acontece? Em 3 multas, às vezes a pessoa desatenta, ela toma em 2, 3 horas, 1 hora, em 10 minutos, de repente, ela está num lugar que ela não conhece, tem os radares lá de sinalização e ela não prestou atenção. Então, tu percebe que são medidas que, às vezes, até o próprio agente público, ele olha na rua e fala assim, cara, é injusto eu aplicar essa multa. Às vezes até o próprio agente público na rua, ele vê que se ele aplicar aquela multa, ele vai ferrar com a vida do trabalhador, ele vai ferrar com a vida do cidadão. E ele acaba, por um pedido, de repente, do cidadão, que muitas das vezes pede sim, pede chorando, implorando, o agente público acaba acatando o pedido dele. E isso também se configura em corrupção. Um mero pedido de um cidadão para que o agente público deixe de fazer o serviço de ofício, também configura a corrupção. E quando não, o próprio agente público, vê que é viável para ambas as partes, pegar ali um certo tipo de propina e deixar de aplicar a suspensão, ou deixar de aplicar a multa, no caso, e fingir que não viu, e você acaba gerando um vício, um círculo vicioso de corrupção no trânsito. Assim, a minha opinião é o seguinte, que o Código de Trânsito Brasileiro, ele deveria definir a infração leve, grave e gravíssima. A infração leve deveria custar 10% do salário mínimo. A infração grave deveria custar 20% do salário mínimo. E a gravíssima 30% do salário mínimo. O que daria aí, hoje em dia,
cerca de cento e poucos reais para leve, 200 e poucos reais para média e 300 e poucos reais para infração gravíssima. Veja, perceba que não está caro. E de contrapartida, acabar com essa história de 7 pontos, 5 pontos, 4 pontos, que isso? Infração leve, 1 ponto. Inflação média, 2 pontos na carteira, descontado. Inflação gravíssima, 3 pontos. Daria mais espaço para que o agente público pudesse, de forma tranquila, calma e com a consciência tranquila de que ele poderia aplicar a multa, que ele não estaria ferrando com a vida do trabalhador, ferrando com a vida do cidadão brasileiro. E aí, certamente, ele ia aplicar multa sem pestanejar, sem pensar 2 vezes. Porque fica mais difícil o cidadão perder a habilitação, ter a habilitação suspensa, pensando nessa forma. E aí ficaria mais fácil. E assim, uma vez que você abaixa o preço, fica mais tranquilo, mais suave para o cidadão pagar. O que acontece? O Estado automaticamente arrecadará mais receita do que no modelo atual que está aí. E aí eu penso nisso, deixo aqui o meu pedido para os nossos legisladores, futuros legisladores 2019 em diante, para o COTRAN, que é o legitimado se eu não me engano, é o legitimado para estabelecer as normas de trânsito, para que realmente viesse a pensar em nós, cidadãos de bens, que eu acho que convenhamos que é meio difícil, né? Porque as pessoas que lá estão só pensam em aumentar a multa. Não pensar em abaixar a multa. Porque você baixando a multa, fica mais fácil o cidadão pagar automaticamente, fica mais difícil de acontecer a corrupção no trânsito. É isso que eu peço, agradeço a boa vontade de todos de ter assistido esse vídeo até aqui. Se puder, compartilha. Se gostou, compartilha. Se não gostou, não compartilha. Ah, tá. E tem mais um elemento importante. É claro que não podemos esquecer que os crimes de trânsito, nesse sim, a cassação da habilitação seria justificável. Então, agradeço a todos e tenha aí um ótimo final de ano, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Um abraço e até mais. Se gostou, curte, compartilha e comenta. Tamo junto. Guga de Oliveira. Abração, até mais.